Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou o Felipe Garcia, sou professor e mestre em Direito Civil e também oriento trabalhos de conclusão de curso. No vídeo de hoje, nós vamos conversar sobre o fichamento, que nada mais é do que uma forma de você organizar suas ideias durante a sua fase de pesquisa. O fichamento ele é uma fase obrigatória? Não, ele não é obrigatório. Inclusive, tem pessoas que não fazem o fichamento. Mas é uma fase importante? Sim. Especialmente se você precisa de uma organização maior, o fichamento ele é uma fase muito importante. E no que consiste o fichamento? Como o próprio nome diz, fichamento é uma organização de ideias por meio de fichas. Então, basta você imaginar aquelas fichas de papelaria que você compra e são pautadas, e é como se você anotasse ali as informações importantes do texto que você estiver lendo. Só que como nós vamos usar aqui instrumentos que são virtuais, ferramentas virtuais, você não precisa nesse momento usar fichas, a não ser que você queira. Tá? Eu vou usar aqui o Word para ilustrar como que você pode fazer o fichamento por um documento no Word. Eu até acredito que seja mais fácil de você manter uma certa organização se tudo ficar no seu computador. Então, o fichamento é uma forma de organização de ideias por meio de um documento específico que você separa, que você destina para colocar informações a respeito dos textos que você lê. Qual que é a grande importância e, a meu ver, o grande ponto favorável de fazer um fichamento? Você se mantém organizado em relação aos textos que você leu, e quando você efetivamente estiver escrevendo, você não vai ficar preocupado em localizar ou procurar novamente aqueles textos que você já leu e você precisa fazer alguma citação. E você não vai precisar procurar por quê? Porque no fichamento já tem todas as informações que você precisa. E basicamente, então, você pega as informações que estão no fichamento e transpõe para o seu TCC, ok? Então, vamos aqui a um exemplo que eu trouxe para vocês, para a gente poder conversar. Eu criei aqui um tema fictício. Tá? Imagine que eu esteja trabalhando sobre a possibilidade do reconhecimento das uniões estáveis paralelas. Esse é o meu tema de TCC, a possibilidade de reconhecimento das uniões estáveis paralelas. Eu vou pular aqui a questão da problematização, da hipótese, né, que são os elementos do projeto, e eu vou direto ao ponto que nos importa. Antes de você fazer o fichamento, você precisa ter mais ou menos o esboço do sumário do seu trabalho, que é o que eu chamo de sumário preliminar. Aqui eu fiz uma coisa muito arcaica, né, uma estrutura muito arcaica, mas é só para vocês entenderem que sem uma estrutura, por mais precária que seja, você não consegue entender nem o que você vai pesquisar. Então vejam só, eu consegui aqui, nesse primeiro momento, imaginar que eu pudesse fazer 3 capítulos sobre essa temática, que é o reconhecimento das uniões estáveis paralelas. Quando eu faço isso, então, eu consigo direcionar melhor minha pesquisa, porque eu já sei exatamente o que eu preciso encontrar para poder escrever os meus capítulos. Se você não sabe por onde começar a procurar os artigos, os documentos que você precisa para a sua pesquisa, tem um vídeo meu aqui no YouTube, depois você pode assistir, que é a respeito de fontes que você pode utilizar para construir as suas referências bibliográficas para o seu TCC. Inclusive, eu dou indicações de sites que você pode procurar esses textos, tá? Mas aí procure e faça a busca a partir do seu sumário preliminar. Não comece a pesquisar sem antes saber exatamente quais são os objetivos dos seus capítulos, ok? Agora, olha só. Uma vez que você já selecionou os seus capítulos, a minha orientação é que você tenha uma pasta no seu computador. Aqui eu pus uma pasta dentro de um Drive, né? Mas você pode fazer aí sem ser no Drive, pode ser mesmo no seu computador. Faz uma pastinha aí chamada Meu TCC, ou o nome do tema do seu TCC, como você achar melhor. Mas uma pasta só específica para você armazenar esses documentos que você vai selecionar para a sua pesquisa. Tá bem? Ok? Então, olha só, o que eu fiz? Dentro dessa pasta, eu criei 3 subpastas. A primeira subpasta, textos para capítulo 1, textos para capítulo 2 e textos para capítulo 3. Então, aqui dentro do texto para capítulo 1, eu só vou colocar os artigos que eu encontrei, os documentos que eu encontrei, jurisprudência que eu encontrei, só sobre aquilo que eu pretendo trabalhar no capítulo 1, que são as uniões estáveis paralelas, ou seja, eu quero aspectos gerais de uniões estáveis paralelas. Tudo que eu encontrar, tudo que eu localizar, eu vou colocando aqui dentro. E vejam que aqui eu sinalizei, na frente do nome dos artigos, né, que eu encontrei sobre esses temas, eu sinalizei aqui, tem uma letrinha E e uma letrinha S. Por que eu fiz isso? Para eu saber quais artigos são essenciais e quais artigos são secundários. Porque pode ser que eu localize uma série de artigos e eu tenho que filtrar para saber quais de fato são importantes, muito importantes para o meu trabalho, e quais são aqueles que eu posso usar como complemento se eu precisar. Então aqui eu coloquei esse artigo aqui, famílias simultâneas e redes familiares, eu coloquei um E na frente para eu me lembrar, esse artigo aqui é essencial. Então eu já fiz, né,
uma rápida análise desse artigo, percebi que ele tem muitos elementos importantes para o meu texto. Então, coloquei lá um ezinho na frente, porque quando eu for ler ele com mais calma, eu já sei que ele é essencial. Por outro lado, esse aqui, ó, namoro qualificado, eu coloquei um S, porque eu entendi que não é exatamente o tema que eu estou pesquisando, mas como eu dei uma rápida olhada, eu verifiquei que existe a possibilidade de ter alguns elementos importantes para o meu trabalho, então eu vou averiguar se der tempo, se eu precisar. Então, eu coloquei o S ali para referir a um texto que seja secundário. Okay? E você pode fazer isso, então, né, vai colocando os seus artigos aqui e já vai categorizando em essencial e secundário para facilitar depois o seu fichamento. Faça isso com todas as pastinhas, né, igual eu coloquei aqui, ó, texto para o capítulo 2, eu já coloquei aqui também, e texto para o capítulo 3, coloquei. Tá? Aqui é só um exemplo, só para vocês entenderem que você tem que dividir essas pastinhas e dentro de cada pasta os textos correspondentes às pastas que remetem ao sumário preliminar. Beleza? Aí, voltando aqui, ó. Dentro da minha primeira pastinha, que são os textos para o capítulo 1, vejam que eu abri aqui um documento chamado Fichamento para o capítulo 1. Certo? Então, esse documento aqui vai ser o documento que eu vou utilizar para fazer o meu fichamento. Minha sugestão é que você faça um documento desse para cada texto que você for ler. Ok? Lê o texto, abre um documento desse e vai preenchendo este documento conforme a leitura do seu artigo, do texto que você leu. Terminou a leitura, salva esse documento e vai fazer um outro, se você for fazer um outro fichamento logo na sequência, abre um outro documento para um novo texto, tá? Então, use um documento específico para cada texto específico, porque senão você pode misturar, se confundir e pode ficar um fichamento muito bagunçado e pode até te prejudicar. Olha só, esse documento aqui, eu vou abrir aqui para vocês verem, o que tem dentro dele? Tem o seguinte, ó, o título do artigo que eu estou lendo, o autor do artigo, os dados da revista, que pode ser que eu tenha obtido esse artigo dentro de uma revista digital, e o endereço que eu obtive, né, o endereço eletrônico. Porque, afinal de contas, se for uma pesquisa de internet, eu tenho que sinalizar aqui qual foi o endereço, para depois eu conseguir referenciar isso no meu trabalho. E lembrando também de um ponto aqui que eu esqueci, a data de acesso, porque isso também você precisa sinalizar lá nas suas referências bibliográficas, no final do seu TCC. E aí você vai ler o seu texto, vamos imaginar aqui que você está lendo esse texto aqui, ó, sobre as famílias simultâneas. Aqui, ó, um texto do Anderson Schreiber. E você pode ir lendo esse texto, e à medida que você for lendo, você pode já fazendo o fichamento, automaticamente. Então, lê e faz o fichamento. Lê e faz o fichamento. O que é exatamente a atividade que você vai ter que se dedicar a fazer? Você vai selecionar trechos importantes, que você achar importante, você vai copiar e você vai colar no seu documento. É simplesmente isso. É como se você já tivesse identificado trechos desse texto que são importantes para você usar como citação no seu trabalho, lá no seu TCC. E você já coloca no seu fichamento para você se lembrar depois que essa é uma boa citação, que você gostou dessa ideia, que você pode usar ela no seu TCC, quando você for efetivamente escrever. Só que para você não sair anotando tudo de uma forma desregrada e também desorganizada, eu fiz uma proposta aqui de organização, vejam só. Você vai, dentro desse fichamento, colocar um quadrinho específico só para conceitos. Então, tudo que você perceber que for conceitos, ou seja, explicações breves sobre um determinado assunto dentro do seu tema, você pode colocar aqui só dentro desse quadrinho. Por exemplo, eu estava lendo esse texto, né, do Anderson Schreiber, e eu vi lá na página 13 que existe um conceito sobre afeto. Então, ele explica o que é afetividade e eu gostei da ideia que ele trouxe. Então, eu coloco aqui, ó, literalmente aquilo que ele falou. É importante citar a página 13? É importante, porque depois você vai precisar dessa informação para colocar lá no seu TCC. Então, coloca aqui qual que é o conceito, né, o que você está conceituando, qual que é a página que você consultou e qual que é a citação que você vai utilizar. Beleza? Todos os conceitos que você encontrar, então, você coloca nesse quadrinho aqui. Logo abaixo desse quadrinho de conceitos, eu coloquei um quadrinho específico para anotações, observações e dúvidas. E aqui vão vir os seus comentários. É aquilo que você achar pertinente. Se você tiver alguma dúvida que você precisa consultar depois, escreva aqui. Se houver alguma reflexão ou alguma observação a respeito, que seja autoral, que seja a sua percepção, já deixa registrado aqui para você se lembrar depois, quando você for escrever o seu TCC. Um outro quadrinho também que pode te ajudar a identificar os pontos importantes do texto é assuntos referentes à evolução do tema. Então, eu coloquei aqui um quadrinho específico só para você relatar isso. Pontos do texto que relatam como que o tema evoluiu.
Então, eu estou trabalhando um assunto que é uniões estáveis paralelas. Então, eu tenho que entender, de alguma forma, como que a família foi evoluindo no tempo. Como que era a família no Código Civil de 16, como que foi a família quando veio a Constituição Federal de 88, como é a família vista hoje. Então, se eu encontrar esses elementos evolutivos no meu texto, eles são importantes, porque pode ser que eu precise disso quando for construir meu TCC. Então, eu coloquei um quadrinho aqui só sobre evolução de tema. Olha só, evolução do tema, que é a família, né? Eu estou trabalhando isso aqui em específico. Está lá na página 1 do meu texto, que eu consultei, e aqui é a citação do autor sobre evolução de família. E toda vez que eu identificar outros pontos de evolução, seja do conceito de família, seja do conceito de união-estado, seja do conceito de casamento, qualquer coisa que diga respeito à evolução, eu posso colocar aqui só nesse quadrinho, para eu conseguir entender que aqui é uma categoria específica só para a evolução do tema. Okay? E aqui, mais uma vez embaixo, as anotações, observações e dúvidas que são suas, que você vai colocar aqui para você depois, quando você for escrever, se lembrar desses assuntos, desses pontos, dessas dúvidas, e quem sabe trabalhar isso no seu texto, né, no seu TCC. Outro quadrinho que você pode colocar no seu fichamento, discussões do tema. Então, o seu tema é um tema que certamente comporta várias discussões, até por causa disso que você está fazendo uma pesquisa. Então, coloca aqui quais são as discussões do tema na ótica do autor que você está lendo. Então, vejam aqui, ó, eu sinalizei que na página 8 eu encontrei algumas discussões sobre as uniões simultâneas. Eu identifiquei, por exemplo, lendo o autor, que existe uma discussão na jurisprudência. Eu já coloco aqui essa citação dele. Ele já citou que existe uma discussão jurisprudencial. Já coloco aqui. Porque se eu precisar dessa informação depois, eu volto aqui para consultar, ou mesmo coloco essa informação no meu texto depois em forma de citação. Mais uma vez, ao final do quadrinho de discussões do tema, anotações, observações e dúvidas, para você digitar aqui o que você achar mais pertinente. Um outro quadrinho que você pode colocar são sugestões, tá, gente? São formas que você pode colocar aqui de organização dentro do seu fichamento. Então, você pode colocar aqui um quadrinho de conflitos. Toda vez que você perceber no texto algum tipo de conflito, por exemplo, uma norma que está conflitando com outra norma, seja uma regra com uma regra, um princípio com um princípio, ou uma legislação que não funciona muito bem na sociedade, coloca aqui. Anota qual conflito que é esse, a página do texto que você consultou que fala sobre esse conflito e coloca aqui a citação. Lembrando que essa citação é exatamente o que você leu no texto. É só tirar de lá e transpor para cá. Okay? Não precisa fazer nenhuma adaptação. Até porque pode ser que você queira fazer a citação no seu TCC que seja uma citação direta, exatamente com as mesmas palavras do autor. Então, mantenha aqui do jeitinho que você leu no texto e aqui embaixo você faz os seus comentários, as suas observações. E esse último tópico aqui, esse último quadrinho, que, ao meu ver, ele é muito importante, ele tem que ter no seu fichamento, são as referências que você obteve a partir da leitura do texto que você está fazendo o fichamento. Como assim, Felipe? Vejam bem. Imagine que você está lendo aqui, deixa eu pegar um outro exemplo, de um outro texto. Imagine que você está lendo aqui esse texto, que é o texto de Euclides de Oliveira. Aí está fazendo o fichamento, e toda vez você observa que ele menciona um certo autor. E é muito recorrente isso, você vê que ele faz isso várias vezes. Então você pensa, poxa, se ele está mencionando várias vezes esse autor deve ser muito importante. Quando você observar isso num texto que você lê, significa que esse autor, ele traz ideias muito importantes para essa temática. Então o que você faz? Você vai lá no final, nas referências bibliográficas, ou nas referências, né, do texto, do artigo, e você vai ver quais foram as bibliografias que ele mencionou. Aí você fala, esse Bittencourt aqui que ele menciona o tempo todo. O que você faz? Pega o Bittencourt, me chama Edgar de Moura Bittencourt, coloca aqui, ó, qual que é o nome do autor, e sinaliza também as outras informações a respeito da obra citada no texto. Ó, vou colocar aqui. Então, vejam, esse autor ele foi citado várias vezes dentro do texto que eu li, e a referência completa é essa daqui, ó. É o livro de família, da editora Atlas, 1970. Isso por quê? Porque pode ser que eu consiga acesso a esse livro, que eu consiga acesso a esse documento. E se eu encontrar, ele pode ser muito útil para mim. Né? Então, faça essa análise do texto. Se você encontrar um autor que está sendo repetido várias vezes no texto, coloque um alerta aí na sua mente. É um texto importante, então, é um autor importante. E já trago aqui para as referências do seu fichamento para você consultar depois. Felipe, mas eu posso colocar aqui também, no meu fichamento, um autor específico que foi citado no meu texto, que não é exatamente um autor muito importante, ou que não foi muito citado, mas que, para mim, pareceu ser relevante?
Pode. Né? Você pode, por exemplo, estar lendo o texto lá, aí você gostou da ideia que foi trabalhada pelo Youssef Carrali. O autor mencionou uma ideia do Youssef Carrali, você falou, nossa, que ideia legal, acho que eu gostaria de consultar esse texto depois, se for possível. Então, o que você faz? Já pega aqui, ó, mesmo que não tenha sido um autor muito citado, já coloca ele aqui no seu fichamento, para você depois ir atrás dessa informação, ou desse livro. Aqui é um livro, ó, de voz e separação. Beleza? E sempre deixe também no seu fichamento um espaço para as observações, para as dúvidas e para as anotações que forem suas. Pessoal, eu vou deixar para vocês aqui um modelo, aqui embaixo do vídeo, um modelo desse fichamento, tá? Dessa forma de organização. Lembrando que é só uma sugestão, se você quiser criar outros quadrinhos, ou se não quiser colocar quadrinho nenhum, não tem problema, né? O importante é que você leia o texto e sinalize os pontos importantes desse texto, colocando dentro de um documento específico. Terminou de ler, salve o seu fichamento. A minha sugestão, inclusive, é que você salve aqui, ó, o documento com o nome do texto que você leu. Tá? Então, você coloca aqui, ó, ao invés de colocar fichamento para o capítulo 1, você coloca texto, ou artigo, né? Tal, do autor, tal. Salva dessa forma, para você saber que aqui dentro tem todas as informações que você precisa sobre este artigo específico, sobre esse texto específico. Beleza? Espero que tenha sido útil para você, espero que você tenha aprendido e espero que você utilize o fichamento e que te ajude bastante na escrita do seu TCC. Muito sucesso e até o próximo vídeo.